Eu gosto dessa ideia de que a coerência, ela não é uma rigidez, ela é um alinhamento possível diante dos cenários que a gente está vivendo, né? E eu sinto que ela não elimina conflitos. Eu vou ser mais coerente para eliminar conflitos. Mas ela garante um lugar de não ruptura interna. A coerência não elimina conflitos, mas ela garante que a gente não vai romper coisas preciosas dentro. Há uma coisa de adaptação a contextos que é muito importante. E se a gente para pensar na jornada da vida, é natural que depois que você muda para uma cidade nova, e 5 anos depois os seus hábitos já alteraram juntos. O contexto vai moldando um pouco o jeito que a gente funciona. Eu tenho uma conversa sempre presente com a Carol sobre as temáticas que vão para a estrutura do contexto. Então você está sendo modelado pelo contexto inevitavelmente. Eu falo que a experiência de que é impossível você trabalhar num bar durante muitos anos e você não começar a beber. Essa ruptura interna é difícil de não acontecer quando você está muito exposto no contexto. Ou a criança que vai no estádio de futebol e a mãe pede para não falar palavrão. A gente aprende a falar palavrão no estádio de futebol porque o contexto vai moldando isso. Eu fui uma criança que foi ensinado a não falar palavrão. Porque era criado em igreja, tinha todo um lance de... Eu apanhando da garrafa. Tinha todo um lance de uma pureza, um negócio puritano, mas meu pai não ia na igreja. E aí meu pai, no estádio, falava palavrão, eu ficava olhando com uma inveja dele, querendo falar também. E aí foi o momento que eu entendi que naquele lugar eu ia ter um espaço de pai e filho onde eu pedi pro meu pai para falar palavrão. Porque... o contexto estava me ajudando a moldar também e entender qual é o lugar da raiva na vida, de colocar para fora. E como é que eu fazia isso sem pecar. Essa relação de soltar um palavrão no estádio de futebol e dizer, nesse contexto aqui pode, porque isso é um desabafo. E nesse movimento que a gente vai tendo diálogo com todas as coisas do mundo, e na empresa não é diferente, o quanto que uma organização que já está posta com milhares de pessoas, às vezes centenas que seja, funcionando de um jeito, e você encontra algo que é muito importante para você que a organização não tem. Eu lido com empresas centenárias, onde é impossível uma instituição de longo prazo, ou quase centenárias, né? 70, 75 anos, e algumas passando de 100. É impossível uma organização dessa não ter construído mecanismos e formas de funcionar que configuram um jeito de fazer as coisas. E alguém que chega de fora começa a olhar para isso e avaliar como burocrata a organização. Como as coisas andam devagar, não tem tanta transparência quanto eu achava que tinha. O meu mundo anterior, eu falava as coisas explicitamente, todo mundo entendia. Aqui me parece que as pessoas estão o tempo todo escondendo, construindo as coisas politicamente, costurando, uma lentidão para andar nos caminhos e etc. E essa pessoa, eu percebo que ao longo do tempo, ela vai gerando um cansaço existencial. E trabalhar cansa, as coisas todas cansam, as reuniões cansam, as conversas cansam, as reuniões, os rituais, tudo aquilo que acontece na organização vai cansando a forma como a gente se movimenta, porque é como se um pedaço da gente fosse sendo quebrado aos poucos, numa ruptura interna de alguém que se adaptou a construir verdade, franqueza, de uma outra forma. E esse exercício do espelho vai mostrando que parece que há um distanciamento entre a coerência do que se acredita em detrimento da adaptação ao contexto externo. Essa fragmentação silenciosa que vai acontecendo dentro da gente, a gente não vai percebendo. E daqui a pouco, olha, o que você percebe é você, a pessoa que está fazendo a mesma coisa, pela força do ambiente e o jeito que as construções acontecem. Agora, qual é o limite dessa ruptura? Dessa névoa de um contexto que pede para você funcionar de um jeito diferente, que você sabe que não é o melhor, que não é o ideal, até onde você permite essa névoa penetrar na sua narina e ir causando pequenas rupturas internas e fragmentos de um jeito de funcionar que não combina em você. O exercício da liderança, para mim, passa por essa clareza, esta coerência de iluminar o caminho a partir dos valores que estão combinados no grupo. E são valores que não foram construídos a partir da perspectiva de uma única pessoa, mas combinado com aquele contexto. Onde a liderança entende que ela precisa ser coerente não só consigo, mas com o contexto organizacional que ela está inserida. Quando eu entro numa reunião e eu entendo que eu não posso ficar acusando as outras áreas, com a verdade que eu estava acostumado no contexto da startup que eu trabalhava, há uma coerência cultural numa construção de uma cultura que foi feita com tanto respeito ao longo do tempo,
de que tem um jeito de falar que as coisas não estão erradas, que as coisas estão erradas ou as coisas não estão funcionando como se deveria. Há um jeito de dizer coisas naquela instituição. Há um jeito da forma de funcionar. E que a gente vai se adaptando e funcionando, e a hora que a gente viu, a gente se tornou um ser político daquela instituição. Qual é a coerência que vale mais, a da instituição ou a sua enquanto liderança? A coerência do grupo ou aquele espaço interno? O gesto de coerência para mim é sustentar o valor ainda que ele cobre um preço, tanto interno quanto externo. Se é verdade que a gente não consegue trocar o ar que a gente respira na névoa, também é verdade que a gente consegue controlar o que a gente faz com o movimento que isso gera na gente, a direção do caminho que a gente escolhe. Quão perdida é uma liderança que não busca coerência entre o que pensa, entre o que acredita, diante do contexto que fica empurrando e fazendo inalar o ar dessa neblina que confunde o espaço interno. A coerência, a lucidez que mora na coerência, para mim, ela não elimina o conflito que está diante de nós e diante das pessoas, mas ela impede que algo muito importante em nós se rompa. Não a coerência como uma rigidez, mas como um alinhamento possível de uma liderança que se preocupa com aquilo que fala e aquilo que faz. E é claro que se você quiser continuar a conversa antes mesmo dos vídeos, é só entrar no link que está aqui, baixar o editorial e você pode ter todos os textos com você ou me procurar nas redes e a gente continuar conversando sobre isso.